Segunda-feira, 5 horas da manhã, o alarme toca e vem aquele pensamento: se eu trabalhasse com o que eu amo, eu não acordaria assim. Eu sou psicóloga e acompanho profissionais em transição de carreira nos meus atendimentos toda semana. O que eu mais escuto é a frustração com essa promessa. A de que se você trabalhar com o que você ama, todo o estresse vai acabar. E quando isso não acontece, vem a culpa, como se o problema, na verdade, fosse você. Até o final desse vídeo você vai saber o que o trabalho alinhado com você realmente muda, o que ele não muda nunca e o número realista que separa a profissão certa da profissão perfeita. Antes de tudo, eu preciso te dizer por que eu posso afirmar isso. As pessoas que chegam até mim não são pessoas iniciantes escolhendo a sua primeira faculdade. São profissionais com 8, 10, 15 anos de carreira. Gente que já entregou resultado, que já construiu estabilidade, que já provou que é competente e que mesmo assim acorda no piloto automático. Cumpre as funções, entrega o que pedem, mas a vontade de crescer ali dentro já morreu. Por fora tá tudo certo. Por dentro a pessoa não está construindo uma carreira, ela está sobrevivendo aos dias. E quase todas as pessoas carregam a mesma expectativa em silêncio, a de que existe um trabalho em algum lugar do mundo que vai fazer todo esse desconforto desaparecer. E hoje nós vamos desmontar a expectativa tijolo por tijolo. Não para você desistir de mudar, é o contrário, para você mudar pelo motivo certo, porque quem muda pelo motivo errado troca de emprego e leva o problema junto. Deixa eu te contar de onde vem essa ideia. Quando a gente era criança e alguém perguntava: o que você quer ser quando você crescer? A resposta vinha com uma convicção absoluta: eu vou ser astronauta, eu vou ser veterinária, eu vou ser médica. Não tinha dúvida, não tinha mas. A gente não sabia nada sobre salário, mercado, boleto e talvez por isso mesmo a resposta era tão limpa. Conforme a gente cresce, o mundo começa a nos moldar pelo medo. As expectativas encolhem, a estrutura das nossas respostas muda para: eu queria muito fazer isso, mas o mercado está saturado. Eu queria muito começar o meu projeto, mas eu preciso pagar as contas primeiro, então isso não é realista. Repara na estrutura da frase: desejo, vírgula, justificativa. Nós trocamos a convicção pela justificativa da acomodação. E é exatamente nesse vazio que o mito entra. Você já ouviu essa frase provavelmente atribuída a Confúcio: escolha um trabalho que você ame e você nunca mais vai ter que trabalhar um dia na sua vida. É uma frase bonita. Ela tá em caneca, em post motivacional, em palestra de fim de ano. Ela vende curso, livro, mentoria. E ela promete uma coisa muito específica, que é o fim do desconforto. Só que ela tem um efeito colateral que quase ninguém percebe. Se trabalhar com amor elimina o sofrimento, então quem ama o que faz e ainda sofre, tá fazendo algo errado. A frase que era pra te libertar vira uma régua que te condena. E aí você olha pro seu cansaço e conclui: eu ainda não encontrei a minha verdadeira paixão. E recomeça a busca de novo. Mais um teste vocacional, mais um livro, mais uma pós. E tem mais um ingrediente nessa receita, que é a vitrine dos outros. Você abre o Instagram e vê a pessoa que acabou de largar tudo para viver de confeitaria sorrindo, com um avental impecável. E o que você não vê é ela chorando de madrugada porque a encomenda atrasou e o cliente cancelou. E aí você compara o seu bastidor com a vitrine dos outros, que é uma comparação que você nunca vai vencer, ela é injusta. Porque o único lado que você vê é o lado editado. E o resultado disso tudo eu vejo toda semana nos atendimentos. E olha, são perfis completamente diferentes, mas a dor é a mesma. Tem um profissional que está há anos na mesma empresa, é bem avaliado, tem um salário bom e que me diz: tudo o que eu podia entregar, eu já entreguei. Tem um autônomo que sempre se virou, mas vive sem previsibilidade nenhuma. E quando perde o cliente principal, ele descobre que não sabe nem explicar direito o que ele faz da vida. Também tem a profissional que tem mais de 15 anos de carreira, de estrada, que percebe que ela nunca escolheu nada de verdade. A faculdade foi pressão, o emprego foi o que apareceu, a área que ela escolheu foi uma praticidade, então ela passou a vida inteira dela reagindo, nunca escolhendo. Te dei aqui 3 histórias diferentes e a mesma frase no meio da conversa: eu preciso mudar, mas eu não sei por onde começar. E uma dessas pessoas com quase 10 anos de carreira me disse uma frase que resume tudo: eu não sou uma pessoa frágil, mas eu desabei de tanto estresse. E ela não desabou por trabalhar com a coisa errada, ela desabou carregando a expectativa errada sobre o que o trabalho certo deveria ser. E enquanto ela acreditasse que existe um trabalho sem peso nenhum, qualquer caminho real pareceria fracasso. E agora eu quero te mostrar o que essa expectativa faz com a sua carreira na prática. Porque ela não é só uma ideia inofensiva de caneca, ela te
paralisa, e paralisa de duas formas diferentes. A primeira paralisia é a da busca impossível. Se você acredita que existe um trabalho sem dias ruins, nenhuma opção real do mundo vai passar no teste. Então pensa comigo. Você começa a pesquisar uma área nova e aí você descobre que lá também tem um prazo apertado. Riscou da lista. Pesquisa outra, descobre que tem que lidar com o cliente. Riscou de novo. Pesquisa a terceira e descobre que paga pouco no começo. Risca. No fim de meses de pesquisa, a conclusão silenciosa é: então, é melhor ficar onde eu tô. E você fica. E não porque você escolheu ficar, mas sim porque nenhuma porta parecia mágica o suficiente. A busca pela opção perfeita virou desculpa perfeita para não decidir. E eu vejo isso em gente extremamente qualificada. Pessoas já fizeram pós-graduação, mestrado, teste de perfil comportamental, tiraram certificações difíceis e caríssimas, leram tudo o que tinha para ler e que continuam no mesmo lugar. Porque em algum momento a pessoa percebe, e essa percepção ela costuma doer. O que falta não é mais informação, porque se informação resolvesse, ela já teria resolvido faz algum tempo. A segunda paralisia é a do medo de trocar o certo pelo duvidoso. E ela funciona assim: em algum momento você desconfia que o trabalho novo também vai ter estresse. Vai ter cliente difícil, vai ter boleto. E aí uma parte de você conclui: se em todo lugar tem problema, então não compensa mudar. E parece maduro, né? Parece ser muito realista, muito intelectual. Só que essa conclusão, ela tem um erro escondido, e é o erro da régua de comparação. Comparar o emprego atual com o trabalho ideal, usando a régua qual tem menos estresse ou qual tem menos coisas chatas, é medir a coisa errada. É como escolher com quem casar usando um único critério: com quem eu nunca vou discutir. Essa pessoa ela não existe. E o casamento bom não é aquele que não tem conflito nunca, é aquele que o conflito vale a pena. Então guarda essa ideia da régua de comparação, porque é ela que a gente vai corrigir agora. E se você está se reconhecendo em alguma dessas paralisias, me conta aqui no comentário qual das duas te descreve melhor: a da busca impossível ou a do medo de trocar o certo pelo duvidoso. Presta atenção nessa diferença, porque ela muda a forma como você olha para toda decisão de carreira daqui para frente. Existem dois tipos de estresse profissional e eles não se parecem em nada, embora a gente use a mesma palavra para os dois. Quando você trabalha em algo que não significa nada para você, o estresse é o da exaustão vazia. Então, você vende o seu tempo em troca de um boleto pago, correndo uma maratona numa estrada que você nunca escolheu. Sabe aquele cansaço de fim de dia em que você nem fez nada fisicamente pesado, mas mesmo assim você está esgotada? O corpo cansa de fazer, mas o que esgota mesmo é fazer sem propósito. Você aguenta a semana esperando a sexta, aguenta o mês esperando as férias e aguenta o ano esperando você nem sabe mais o que. Agora, quando você trabalha com algo alinhado com quem você é, o estresse ele não vai desaparecer. E é aqui que tá o paradoxo que ninguém te conta. Ele muda de natureza. Vira o estresse da responsabilidade, do cuidado. Então, você se estressa porque o resultado é importante para você. Se o projeto não fica bom, você fica incomodado. Se o cliente não tem resultado, você vai passar a noite tentando entender como que você consegue resolver aquilo. Os maiores profissionais que você admira em qualquer área sentem esse estresse todos os dias, justamente porque eles se importam com o que fazem. A ausência de estresse não é sinal de trabalho certo. Às vezes é só um sinal de tanto faz. O trabalho que você ama vai te dar trabalho. Vai ter frustração, vai ter segunda-feira difícil, vai ter momento de querer desistir. A diferença nunca foi a ausência de problemas. A diferença é a qualidade dos problemas que você escolhe ter. E é aqui que entra aquele número que eu prometi lá no começo. No começo dos meus atendimentos, eu sempre uso uma régua muito simples. Profissão perfeita não existe. Profissão certa é aquela em que você gosta do que faz 60% do tempo, mais ou menos. E é claro que isso vai oscilar em determinados períodos. Não é um número fixo, porque pode ser que você pegue um projeto que vai colocar isso mais para baixo, mais para cima, mas na média 60%. Os outros 40% são uma planilha que você não gosta de preencher, a burocracia, o imposto, o cliente difícil, a reunião que podia ser um e-mail. Isso existe em todo o trabalho do mundo, inclusive no trabalho dos seus sonhos. Quem te promete 100% de satisfação 100% do tempo, tá te vendendo alguma coisa. E eu te digo mais, uma vida profissional em que você genuinamente gosta de 6 em 10 dias é uma vida muito boa. A maioria das pessoas que eu recebo tá vivendo 10, 20%. E o objetivo da transição não é sair de 20 e chegar em 100. É sair de 20 e chegar em 60, 70. Essa é a mudança que existe de verdade, que é sustentável a longo prazo. Ai, mas fulano ama 100% do que faz. Ele mesmo diz isso. Volta na vitrine do Instagram que eu citei lá no começo. Você tá vendo uma parte só.
Pergunta pro fulano como que foi a semana em que o fornecedor falhou, o cliente cancelou. E agora vem a pergunta prática. Como saber se o seu trabalho atual está abaixo dessa régua e, principalmente, o que procurar no próximo? Porque não adianta nada eu te dar uma régua e não te ensinar a medir. Então, são 3 passos e eu quero que você anote os 3. O primeiro passo é: faça uma auditoria interna honesta. Responde para você mesma, sem plateia. Qual é a verdade mais desconfortável sobre o seu trabalho hoje que você está tentando ignorar? Aquela ficha que já caiu, mas que você tem medo de admitir, porque admitir te obriga a fazer alguma coisa a respeito. Para algumas pessoas, a resposta é: eu não aguento mais ficar aqui, mas eu tenho medo de recomeçar. Para outras, é o contrário. No fundo, eu até gosto daqui, o problema é outro e eu estou usando o trabalho de bode expiatório. As 2 respostas são muito valiosas. E se ajuda a destravar, aqui vai uma pergunta mais afiada. Você está ficando por escolha ou está ficando por medo de ser criticada e para sustentar um status que não significa mais nada para quem você é hoje? Tem muita carreira sendo mantida de pé só para não decepcionar a expectativa dos outros. Então olha para sua realidade exatamente como ela é. Sem desculpa, sem rodeio. O segundo passo é: mantenha um diário de energia por mais ou menos 30 dias. Esquece a busca mística pela paixão da sua vida. Paixão não se encontra em teste pronto. Ela deixa pistas no seu dia a dia. Então funciona assim: durante 30 dias, você vai anotar os momentos exatos da semana em que você se sentiu com energia, foco, utilidade. Não precisa ser nada grandioso, pode ser coisa pequena que te fez sentir assim. Então pode ser: hoje eu passei 2 horas organizando aquele processo e eu nem vi o tempo passar. Pode ser: me pediram ajuda para estruturar uma apresentação e eu adorei fazer. Anota também o contrário: os momentos te esgotaram desproporcionalmente. E no fim de 30 dias você vai ter um mapa. E aí você se pergunta: qual competência eu estava usando nos meus momentos de energia? O que eu faço que as pessoas me agradecem mesmo quando eu não cobro nada? As pistas dos seus 60% estão aí, nas suas experiências reais e não no resultado de um teste de 15 minutos da internet que foi feito genérico para todo mundo. O terceiro passo, então, é definir os seus não negociáveis. Antes de desenhar qualquer transição, você precisa saber o que não está à venda. E aqui tem um detalhe que aparece muito nos meus atendimentos. As pessoas acham que precisam escolher entre liberdade e segurança. Ou é a liberdade do trabalho por conta própria, com aquela ansiedade de não saber quanto que entra no mês que vem, ou a previsibilidade do emprego formal que te dá aquela sensação de gaiola. Esse dilema, quando colocado assim, é falso. Liberdade sem previsibilidade vira ansiedade. Previsibilidade sem liberdade vira prisão. O desenho certo de carreira é o que calibra essas duas para a sua fase de vida. Então, se você tem um filho pequeno, você vai precisar de mais previsibilidade agora e tá tudo bem. Quem tá sozinha e tem uma reserva financeira pode aceitar o risco por mais tempo. E tá tudo bem também. O que você precisa definir aqui é qual é a sua hierarquia. A sua. É liberdade de horário? É o teto de renda? É trabalhar de onde quiser? Tempo com a família? O formato do trabalho tem que servir à vida que você quer viver e não o contrário. Então, auditoria honesta, diário de energia, não negociáveis. Com esses 3, você para de procurar o trabalho perfeito que não existe e começa a procurar o seu 60% que existe e tem endereço. Trabalhar com o que você ama não vai te livrar do medo, nem do estresse, nem das segundas-feiras difíceis. Vai te dar uma coisa melhor do que isso: a certeza de que você está lutando as batalhas certas. Então fica com essa pergunta: qual é o trabalho que você gostaria 60% do tempo? Agora presta atenção, porque saber isso cria um novo dilema. Porque se não é para esperar a paixão perfeita e também não é para largar tudo por impulso, como é que planeja essa mudança na prática, sem plano escuro, sem chutar o balde? E é exatamente isso que eu explico no vídeo que eu vou deixar aqui, que tá aparecendo aqui na tela. Assiste, porque lá eu te explico como fazer esse plano sem você precisar jogar tudo pro alto e agir no impulso, no improviso. Então, eu te espero lá, a gente se vê.